Bom dia, eu me chamo Thalita Barbosa, sou graduanda do curso de Odontologia da Universidade Estadual da Paraíba, orientando da professora doutora Poliana Muniz. E o nosso estudo intitulou-se Análise Clínico-Morfológica de granulomas periapicais, cistos radiculares e cistos radiculares residuais. A justificativa para a nossa pesquisa baseou-se no seguinte contexto. As lesões periapicais inflamatórias são localizadas na região do periápice dentário e são uma resposta inflamatória à infecção dos canais radiculares. Como ilustra na imagem abaixo, podemos observar que um diminuto processo carioso pode transpassar os tecidos dentários, chegando com essa infecção até os canais radiculares e, consequentemente, desencadeando uma resposta inflamatória na região do periápice dentário. As lesões periapicais inflamatórias subdividem-se em aguda, quando temos o abscesso, e as lesões periapicais crônicas, são o granuloma periapical e o cisto radicular. Já o cisto radicular residual são remanescentes epiteliais de cistos radiculares mal curetados. Clinicamente, são lesões que não apresentam sintomatologia dolorosa e, na grande maioria dos casos, não apresentam tumefação nem intra nem extraoral. Radiograficamente, são lesões radiolúcidas bem delimitadas, localizadas no periápice dentário. Além disso, histologicamente, apresentam-se o granuloma periapical apresenta-se como um tecido de granulação composto por tecido conjuntivo fibroso e infiltrado inflamatório. Já as lesões císticas apresentam-se como uma cavidade patológica circundada por um epitélio pavimentoso estratificado e circundado por uma cápsula cística fibrosa. Baseando-se nesse contexto, traçamos os seguintes objetivos, foram eles: realizar uma caracterização clínico-morfológica das lesões, e os específicos, que foram traçar um perfil clínico dos pacientes e das lesões e relacionar os parâmetros clínicos com os morfológicos analisados. Após traçarmos esses objetivos, traçamos a seguinte metodologia, onde o projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética, o desenho do estudo foi observacional, com corte transversal e análise semi-quantitativa, e a população constou com todos os casos diagnosticados no Laboratório de Patologia Oral da Universidade Estadual da Paraíba, no período de 2011 a 2021, e a amostra constou com todos os casos diagnosticados de granuloma periapical e cisto radicular residual. Ainda sobre a metodologia, os critérios de inclusão foram material biológico parafinado suficiente para análise morfológica e granulomas periapicais que não apresentassem nenhum remanescente epitélio odontogênico. Já os de exclusão foram casos de granuloma e cisto radicular relacionados a dentes com tratamentos endodônticos prévios. O estudo clínico baseou-se na análise da ficha clínica dos pacientes e foi coletado o sexo, a idade do paciente e o sítio anatômico. No estudo morfológico, foi utilizada microscopia de luz em diferentes aumentos, com cortes corados em hematoxilina e eosina. Ainda quanto ao estudo morfológico, o estudo de Peixoto e colaboradores foi utilizado para avaliar a intensidade do infiltrado inflamatório e utilizamos o estudo de Moreira e colaboradores para avaliar o padrão de revestimento epitelial. Após traçarmos essa metodologia e empregarmos, chegamos aos resultados. Neles, encontramos que o sexo mais prevalente nas 3 lesões foi o sexo feminino, e a localização anatômica mais prevalente do cisto radicular e o granuloma periapical foi a região posterior de mandíbula. Já a localização anatômica mais prevalente do cisto radicular residual foi a região anterior de maxila. No estudo multicêntrico desenvolvido por Couto e colaboradores, observamos dados semelhantes, onde o sexo mais acometido, tanto no granuloma quanto no cisto radicular, foi o feminino. Todavia, tivemos resultados divergentes quando comparamos a localização anatômica, visto que, no estudo de Couto e colaboradores, a localização anatômica mais prevalente foi a maxila. No nosso, foi a mandíbula. E isso pode ser justificado pelo fato da localização geográfica do desenvolvimento que foi traçado cada estudo. Ainda na tabela 1, podemos observar aqui as lesões císticas. Quando avaliamos o tipo de epitélio, observamos que no cisto radicular residual, o epitélio atrófico foi mais comum, já divergindo do cisto radicular, que foi o hiperplásico. Já quanto ao grau do infiltrado, o cisto radicular e o granuloma periapical apresentou o grau de infiltrado
3. E o cisto radicular residual, o grau de infiltrado 1. No estudo de França e colaboradores, esse achado foi semelhante, onde o infiltrado inflamatório grau 3 também foi comum no cisto radicular e no granuloma parapical. Isso pode justificar-se pelo caráter inflamatório que essas lesões apresentam. Ainda na tabela 1, os macrófagos espumosos e corpúsculos de Russell foram os achados morfológicos mais prevalentes nas 3 lesões, e as imagens negativas de cristais de colesterol foram mais comuns nas lesões císticas. Na tabela 2, fizemos uma associação dos parâmetros clínicos com o tipo de lesão e observamos um valor de P significativo quando comparamos o granuloma periapical e o cisto radicular ao cisto radicular residual, onde o granuloma periapical e o cisto radicular apresentaram pacientes com uma média de idade de 37 anos. Já o cisto radicular residual apresentou pacientes com média de idade de 57 anos. Na tabela 3, observamos uma associação dos parâmetros morfológicos entre o grau de infiltrado e o tipo de epitélio. E observamos valores de P significativo quando comparamos o tipo de epitélio nas lesões císticas, onde o cisto radicular residual apresentou maior grau de infiltrado do epitélio atrófico e o hiperplásico foi mais presente no cisto radicular. Quanto ao grau de infiltrado, o grau de infiltrado 2 e 3 foi mais comum no granuloma periapical e cisto radicular. Já o grau de infiltrado 1 foi mais comum no cisto radicular residual. Aqui observamos algumas fotomicrografias que ilustram os nossos achados, os nossos resultados. Onde observamos na primeira imagem um cisto radicular que apresenta um epitélio pavimentoso estratificado bem hiperplásico, com projeções aciformes, e uma cápsula fibrosa com infiltrado inflamatório grau 3. Já na imagem ao lado, observamos um cisto radicular residual com um epitélio pavimentoso estratificado bem atrófico, uma extensa cápsula fibrosa que apresenta um infiltrado inflamatório grau 1. E a última imagem, observamos um granuloma periapical com um intenso infiltrado inflamatório grau 3. Na nossa tabela 4, observamos o quê? O valor de P significativo quando comparamos o grau do infiltrado com o tipo de epitélio, onde o grau de infiltrado 1 foi mais comum no epitélio atrófico nos cistos radiculares residuais, reforçando a resposta da inflamação à proliferação epitelial, ou seja, quanto menor o processo inflamatório, menor o epitélio. E na nossa tabela 5, observamos que as imagens negativas de cristais de colesterol, corpúsculos de Russell, restos epiteliais odontogênicos, macrófagos espumosos e corpúsculos de Russell, quando comparamos o cisto radicular e o granuloma periapical com o cisto radicular residual, apresentaram-se valores de P significativos. E aqui a gente ilustra aqui trouxemos algumas fotomicrografias que ilustram esses resultados encontrados. Na primeira, observamos os achados morfológicos do corpúsculo de Russell, na segunda, imagens negativas de cristais de colesterol, na terceira, macrófagos espumosos, na quarta, a associação concomitante das imagens negativas de cristais de colesterol com os macrófagos espumosos, na quinta, corpúsculos de Russell, e na sexta, inclusões escamosas. Como conclusão, temos que as lesões periapicais crônicas, ela apresentam um grau de incidência elevado na população. Então, é importante que tenhamos um bom entendimento da epidemiologia, de suas características clínicas e das características morfológicas, para que temos um diagnóstico correto dessas lesões. Gostaria de agradecer à Universidade Estadual da Paraíba e ao CNPq pela concessão do apoio financeiro para o desenvolvimento dessa pesquisa. Essas foram as nossas referências. Muito obrigada.